Um confronto militar entre os Estados Unidos da América e a Rússia tornou-se bastante provável em um futuro próximo. E você não vai acreditar no motivo? A Rússia está se preparando para enviar petróleo e derivados para Cuba, que enfrenta uma crise de combustível. Essa entrega está planejada para acontecer em breve como ajuda humanitária para Cuba. Mas isso significa que a Rússia, dessa forma, tentará romper o bloqueio dos Estados Unidos da América, o que pode levar a um possível confronto com navios de guerra americanos. Essa declaração do Kremlin foi feita em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas adicionais contra países que tentarem de alguma forma fornecer combustível ou petróleo para Cuba. Mas vale ressaltar que a situação em Cuba é realmente catastrófica. No episódio anterior falamos sobre isso com vocês. Mas agora ficou sabido que até mesmo as companhias aéreas russas, que até o último momento voavam para a ilha, cancelaram todos os voos para Cuba, pois lá não há combustível. E as autoridades em Havana anunciaram que não tem como abastecer os aviões. Ao mesmo tempo, Putin e Lukashenko decidiram não voar para os Estados Unidos da América para a primeira sessão cerimonial do Conselho da Paz de Donald Trump. E declaram que não ficaram com medo, é só que as agendas deles não coincidem. E Trump convidou os dois ditadores para esse Conselho da Paz tarde demais. Eles já tinham outros planos. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente neste episódio e participe do meu canal no Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. A Rússia tenta romper o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba e se prepara para enviar petróleo e derivados ao país que enfrenta crise de combustível. Isso foi informado pela Embaixada da Federação Russa em Havana. Os diplomatas de Moscou esclareceram que o fornecimento está planejado para breve como ajuda humanitária, mas os volumes desse fornecimento não foram divulgados. A declaração foi feita em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas adicionais contra países que tentarem fornecer combustível para Cuba. E eu lembro que Trump, aliás, não impôs absolutamente nenhuma tarifa contra a Rússia, alegando que o comércio entre esses dois países já está no mínimo. A República de Cuba, vale ressaltar, já está há um mês sem receber petróleo do exterior e suas próprias reservas praticamente chegaram a zero. E no final de janeiro, a agência KPLR calculou que Cuba conseguiria sobreviver sem importar combustível por no máximo 20 dias. O último lote de petróleo chegou em 9 de janeiro vindo do México, que suspendeu as exportações após ameaças de Donald Trump. A Venezuela, que era o segundo maior fornecedor de petróleo para Cuba, interrompeu os embarques após 3 de janeiro, quando as forças especiais americanas capturaram seu governante, Nicolás Maduro. O último grande fornecimento de petróleo russo para Cuba ocorreu em fevereiro do ano passado. Naquela ocasião foram enviados 700 mil barris e esses 700 mil barris foram destinados como uns 60 milhões de dólares concedido pessoalmente pelo ditador russo Vladimir Putin. Se o Kremlin fornecer agora a mesma quantidade de petróleo, isso, sem um regime de austeridade rigorosa, será suficiente para 20 dias, levando em conta que em 2025 Cuba comprava em média 37 mil barris, mas aqui é importante notar que o envio de petróleo para Cuba pode acarretar custos econômicos e políticos para a Rússia, pois qualquer apoio a Cuba pode piorar as relações com os Estados Unidos da América, que além disso podem tentar reter os petroleiros russos, como aconteceu com o navio Marineira que transportava petróleo venezuelano. Ou seja, os americanos já deixaram claro que estão prontos para apreender aqueles petroleiros que navegam no hemisfério ocidental e violam os decretos e leis adotados em Washington. E isso já pode levar a um confronto militar caso os russos decidam escoltar os petroleiros com navios da Marinha da Federação Russa. Agora imagine a situação em que o Kremlin quer romper esse bloqueio. Cuba diz: nós não ligamos para Donald Trump. Nós vamos enviar nosso petroleiro com petróleo direto para Havana. Deixem então que a ajuda humanitária seja recebida pelos russos. Eles podem tentar disfarçar, dizer que na verdade isso é ajuda humanitária. Não se pode apreender esse petroleiro, mas como vai ficar Donald Trump, que disse que está pronto para combater qualquer entrega? Se ele deixar o petroleiro passar, é provável que os americanos o parem. Será interessante ver a reação da Rússia. É nesse ponto que surge o risco de uma provocação descontrolada.
Lembro que no início de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, após negociações com seu colega cubano, declarou que Moscou está pronta para apoiar Havana financeiramente. Mas aí fica a pergunta: o que Cuba vai fazer com esse dinheiro, se ela não pode comprar nada no mercado externo por causa justamente daquele bloqueio? E aliás, eu recomendo que vocês assistam ao meu episódio anterior sobre Cuba para entenderem toda a dimensão da catástrofe. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia destacou que a Rússia considera inaceitáveis as ações dos Estados Unidos no Azerbaijão, incluindo o bloqueio das exportações de petróleo para a ilha, o que ameaça agravar seriamente a situação econômica e humanitária no país. No Kremlin, as medidas de Trump contra Cuba foram chamadas de estrangulamento, e a situação do combustível na ilha foi considerada crítica. Aqui vou lembrar aos russos como eles cortaram o gás na Ucrânia. Como isso poderia ser chamado? Foi uma violação? Foi uma medida de estrangulamento ou não? Então, antes de abrir a boca suja, os russos deveriam lembrar da própria história. E depois? O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, disse que Moscou está considerando a possibilidade de oferecer, como ele mesmo disse, ajuda dentro de suas capacidades. E também quero lembrar aos russos que, em 2014, Vladimir Putin já perdoou 90% da dívida de Cuba, ou seja, 32 bilhões de dólares, e continuará tentando ajudar Cuba. Enquanto isso, para os russos comuns, o que eles fazem de certo? Aumentam os impostos? Mas para avaliar a dimensão do desastre na ilha, vale a pena prestar atenção a outro ponto revelador. As companhias aéreas Rossiya e Nordwind estão suspendendo os voos para Cuba devido a dificuldades no abastecimento de aeronaves causadas pela escassez de combustível na ilha. Aqui está o comunicado oficial. Esse é um ponto interessante na Aeroflot, que é proprietária dessas duas companhias aéreas russas. As companhias aéreas esclareceram que, para repatriar os russos de Cuba, a empresa enviará mais 6 voos de Havana para Moscou e um voo de Moscou para Havana, para levar estrangeiros da Rússia para Cuba. E depois disso não haverá mais voos. Lembro que, desde 10 de fevereiro, os aeroportos internacionais de Cuba não abastecem mais aviões estrangeiros. As autoridades cubanas colocam a culpa pela crise de combustível, é claro, nos Estados Unidos da América. Lembro que, em 29 de janeiro, o presidente americano Donald Trump chamou Cuba de uma ameaça extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos e ameaçou com tarifas adicionais os países que tentassem fornecer petróleo para lá. Como resultado, Cuba ficou sem petróleo. E é nesse contexto que vale a pena mencionar mais uma notícia emblemática que 2 ditadores idosos, Lukashenko e Putin, vão ignorar. A primeira reunião em Cuba do Conselho da Paz foi fundada pelo presidente americano Donald Trump. Esse evento acontecerá no dia 19 de fevereiro na Casa Branca, mas Lukashenko e Putin, claro, têm medo de viajar para o Ocidente. Engraçado que o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, declarou que na agenda do presidente Vladimir Putin não há nenhuma viagem aos Estados Unidos prevista para o futuro próximo. Por sua vez, a porta-voz de Lukashenko, Natalia Eisman, destacou que o convite para o primeiro encontro dos líderes do Conselho da Paz chegou muito tarde. A agenda de trabalho do presidente Lukashenko para o período já estava planejada. Bem, ouçam, o Alexander Lukashenko está tão ocupado que o Donald Trump simplesmente se atrasou com seu convite para ir a Washington. O ditador bielorrusso não tem tempo para algum presidente americano, embora, sabem, a Eisman ainda teve coragem de dizer que, abre aspas, podem haver dificuldades logísticas devido às sanções contra Lukashenko. Essa é a verdadeira razão. Em vez do presidente, Belarus será representada na primeira reunião da organização pelo ministro das Relações Exteriores de Belarus, Maxim Ryzhenkov. E aqui vale lembrar que Trump decidiu criar um conselho de paz sob sua liderança para administrar o setor de Gaza após o fim das operações militares lá. Ao mesmo tempo, o Estatuto da Estrutura descreve poderes mais amplos. Em particular, ela é apresentada como uma organização internacional destinada a promover a garantia de uma paz duradoura nas regiões afetadas por conflitos. A administração Trump vê no Conselho da Paz um potencial substituto para a Organização das Nações Unidas e planeja usar esse órgão para monitorar o cumprimento de um futuro acordo para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E também está previsto que os primeiros 3 anos de participação na organização serão gratuitos. Mas se um país doar $1 bilhão, poderá manter a sua participação mesmo após esse período.
Aliás, Vladimir Putin declarou no final de janeiro que Moscou está pronta para enviar ao Conselho da Paz aquele mesmo bilhão de dólares dos ativos russos congelados no Ocidente. Ao mesmo tempo, em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que as autoridades russas ainda não definiram uma posição em relação à organização de Donald Trump, já que muitos países no Ocidente e no Oriente, cito, vão encarar isso com cautela. Mas Lavrov, Putin, Peskov e todos os outros não tiveram coragem de dizer que o chefe careca deles simplesmente é desprezado no Ocidente e que Putin simplesmente tem medo de viajar para qualquer lugar. E não essas histórias de que a agenda do Putin e do Lukashenko está tão cheia que infelizmente eles são obrigados a perder a cúpula em Washington. Isso soa ridículo. Eu só fico curioso, por que o Kremlin e Minsk tomam os russos e bielorrussos quando dizem esse tipo de coisa para eles? E é curioso, será que os russos e bielorrussos realmente acreditam nessa besteira? Eles realmente acreditam que o Lukashenko tem uma agenda tão cheia que até recusou participar da cúpula da paz sob a liderança do Donald Trump? Isso é besteira, pura besteira. Mas vamos ver como vai terminar essa história de como a Rússia vai tentar romper o bloqueio de Cuba. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Além disso, se este vídeo foi interessante ou útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação, sua assinatura paga ou de patrocinador pelos links e informações na descrição deste vídeo. Há várias plataformas lá, tenho certeza de que você encontrará a ideal para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se, até mais.